Vamos lá. Como a gente está bem avançado já no curso, já estamos há quase um mês, eu vou dar um tema de casa, tá? Porque a gente já vai começar os investimentos, né? Porque no próximo módulo eu vou dar algumas dicas de administração do capital, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, eu já falei isso muitas vezes, e por isso que eu aconselhei sempre ainda não investir, até tu assistir esse próximo módulo. Mas antes de dar esse módulo de administração do capital e de começar os investimentos, eu quero dar mais um tema de casa para a gente ficar bem afiado. Então, olha aqui. Como eu disse, não basta tu saber só as estratégias, mas também vai ter um grande diferencial na hora de tu fazer um investimento, é tu saber detalhes sobre os times que tu vai investir ou os jogadores que tu vai fazer os investimentos, tá? E então, nas estratégias iniciais de escanteios, eu disse para tu fazer uma tabela do Brasileirão e mostrei como tu faz. E ali tu já tinha uma base muito boa dos times, de quais fazem muitos escanteios, quais fazem poucos escanteios, quais levam bastante escanteios, enfim, tá? Isso vai ser muito importante na hora de tu fazer os investimentos, porque tu vai juntar as estratégias que eu ensinei e combinar com o cenário do jogo propício e somado ainda com essa análise de cada time, tá? Ou cada jogador. E assim então a qualidade do teu investimento vai ficar muito boa. Então a tua taxa de acerto fica muito alta, tá? Agora é o seguinte, além de atualizar a tabela do Brasileirão, que eu já mostrei né, como é que se fazia nas estratégias iniciais, tu tem que ficar atualizando ela sempre, né? Mas eu aconselho tu fazer agora a mesma coisa com os times da UEFA. A UEFA é um ótimo campeonato para começar a investir. As análises podem ser muito bem feitas. A gente tem muita informação sobre os times envolvidos, os times que estão jogando a UEFA, tá? Porque é o campeonato mais famoso do mundo, né? Então, a gente tem muita informação sobre os times. E também é um campeonato mata-mata. E além disso, tem a fase de grupos. Então, é um campeonato, além de ser o mais importante da Europa, os times dão a vida por esse título. Eu até tenho alguns amigos que moraram na Alemanha há um tempo, e eles falam que lá na Europa eles não dão muita ênfase, ou não levam tão a sério, por exemplo, o que a gente leva a sério aqui, que é o Campeonato Mundial, aquele em dezembro, tá? Quando o campeão da Libertadores joga contra o campeão da UEFA. Lá na Europa, eles não levam tão a sério aquele tipo de campeonato, ou... eu não sei porquê, tá? Mas é a tradição deles. Mas o que realmente eles levam a sério é a UEFA, tá? O sonho de todos os times, ou todas as pessoas da Europa, é ganhar a UEFA. Muito mais que qualquer outro campeonato, muito mais que o Mundial, entendeu? Então, esse campeonato é muito bom, porque sempre vai ter jogos de muita pressão, ou jogos de pouca pressão, tá? Porque ninguém vai poupar jogadores, ou sempre vai ser o máximo, tá? Então, é muito bom de fazer as análises nesse campeonato. E por isso, o tema de hoje, tá? É fazer essa tabela dos times da UEFA. Já está preparado para quando acontecer a situação ideal, tu investir. Aí tu vai ter já uma grande base de dados para tu fazer as análises e quando tiver algum jogo da UEFA interessante para fazer um investimento, tu vai consultar essa tabela. Então, o que eu digo agora, antes desse módulo de administração do capital e antes de começar os investimentos, é estar bem preparado, fazer essa tabela da UEFA, porque é uma competição muito boa para tu fazer os investimentos. Assim como o Brasileirão, mas isso aí tu deve ter feito, agora vamos se puxar para fazer da UEFA, tá? Então esse é o tema de casa. E sobre o tênis, o tema de casa é um pouco diferente, mas também vai ser bem legal de tu fazer se tu quiser investir no tênis. E é o seguinte, é analisar os 20 primeiros do ranking e fazer uma tabela também, com alguns tópicos importantes que a gente vai analisar, que eu já falei nessas aulas iniciais ou nessa aula intermediária. O que é? É o estilo de jogo, ou a quadra que o jogador se adapta mais. E isso tu vai pegar nas estatísticas lá que eu falei no site da ATP, para ver se o jogador é sacador, ou se ele é devolvedor, entendeu? Tu vai lá no histórico deles e tu vai ver, por exemplo, se eles têm mais vitórias na quadra de grama, ou quadra rápida, ou quadra de saibro, ou se a taxa de primeiro saque é alta, ou se a taxa de confirmação de saque é alta, ou se é baixa, entendeu? Então assim tu vai ter uma grande leque de informações para quando acontecerem jogos tu já saber qual tipo de investimento tu pode fazer em qual jogador, entendeu? E depois disso tu vai estar muito preparado para investir, por exemplo, digamos que tu tenha feito a tabela para os 20 primeiros do ranking, tá? Que é o que eu aconselho. Vamos ver, digamos que 4 são ótimos sacadores. Eu até vou dizer, vamos ver de cabeça aqui. É o Raonic, o Cilic, o Isner, o Feliciano Lopes, enfim, eu não sei de cabeça aqui todos, tá? Mas digamos que tu encontre 4 ótimos sacadores, tá? Daí tu já anota.
Daí tu pega os desenvolvedores. Quem? Vamos ver Nadal ou Ferrer, tá? E aí tu vai criando essa lista, tá? Criando essa tabela de informações. E aí digamos que daqui a pouco caia um jogo do Isner contra o Raonic, tá? São dois ótimos sacadores. O que tu vai fazer? Bom, tu vai investir em tie-break. Porque tu já tem toda essa tabela feita, tá? Tu só espera acontecer um jogo do outro e quando acontecer, tu faz esse investimento. Então, daí tu já vai... Ou, por exemplo, se cair dois devolvedores. Digamos que Ferrer contra Nadal. Tá? Daí tu vai usar a estratégia do menos 10,5 games. Entendeu? Então tu já vai estar preparado. Não vai precisar, em cada jogo que acontecer, fazer uma análise. Não, tu só vai consultar a tua tabela. Tu vai ver se o jogo combina, se o jogo encaixa, em qual estratégia. E pronto, tu vai estar preparado. Assim que acontecer esse jogo, tu já sabe o investimento que tu vai fazer. Enfim, tu vai ver a estratégia que se adapta melhor, mas... Isso que eu tô falando, o ideal tu já tá preparado sobre as características de cada jogador para quando eles se enfrentarem, tu já saber qual estratégia usar, sem ter que analisar jogo por jogo, enfim, tá? Tu entendeu o que é o legal de fazer agora, tá? Então esse é o tema de casa, é uma tabela para os 20 melhores do ranking do tênis e uma tabela para os times da UEFA, porque daqui a pouco já vamos começar os investimentos e vamos lá, vamos começar a ganhar dinheiro logo.